Oi, gente. Eu vim contar pra vocês a experiência que eu tive na fazendo terapia, né? Fiz terapia pela primeira vez. Eu queria falar pra vocês como que foi, né? Dizer pra vocês que eu sou terapeuta, né? Para quem não sabe. E terapeuta e qualquer outro tipo de pessoa, qualquer tipo de profissão precisa de outra pessoa. Por exemplo, dentista precisa de outro dentista. O dentista ele não consegue fazer sozinho o procedimento no dente dele, então ele tem que confiar em alguém que faça um trabalho melhor que o dele. Nesse caso, eu também, como terapeuta, preciso de uma terapeuta, né? Então fui lá, busquei e consegui achar uma. E graças a Deus por isso. E eu vou falar pra vocês como que foi essa experiência, tá? Para início de conversa, né, eu como qualquer outra pessoa preciso, né, de ajuda, né, algumas questões que eu mesma também tenho que falar com alguém que não me conheça, sabe? Quando você quer conversar com alguém que não tem a experiência que você já faz, que você já conhece, sabe? Então eu precisava de alguém que fosse um pouco parecida comigo, mas só que diferente no modo de trabalhar. Então eu fui pesquisando e encontrei uma, né? E nós, né, ela marcou o horário e aí foi 1 hora que eu paguei, né? 1 hora. Eu até queria mais depois, mas só foi 1 hora e acabou. Mas eu vou fazer a próxima, vou marcar outra já. Mas e aí eu fiz, né? E aí a gente no online, ela foi começando a perguntar coisas do meu passado, quando eu era criança, a forma que eu fui criada, se foi uma família que eles chamam de tradicional, né? Pai, mãe, né? Porque às vezes pode ser uma família diferente, que foi criada pelos avós, foi criada pelo tio, pela tia, foi criado orfanato, enfim, né? Mãe adotiva, são vários tipos de família que todos nós, né, crescemos. Então, eles perguntaram, ela perguntou pra mim isso, né? E aí eu fui responder. E ela tava. Isso é uma ficha de anamnese. Pra quem não sabe, né, são perguntas que a gente faz antes, né, da gente conversar com o cliente, né? Mas aqui eu tô falando como eu sendo a cliente, tá? A minha experiência. E aí ela foi e perguntou pra mim, né, a minha idade, perguntou se eu tinha filhos, como que foi o parto, enfim. E aí eu fui respondendo tudo a ela. E, gente, eu vou abrir o meu coração aqui pra vocês, tá? Porque eu não tenho mais o costume de ficar falando. As pessoas que me acompanham aqui no YouTube conhecem mais da minha vida do que minha própria família, pra vocês terem noção, pra vocês terem uma noção. Porque eu não sou de ficar abrindo muito a minha vida mais. Eu já abri muito tempo, mas hoje em dia eu não abro mais a minha vida, gente. Eu quero a minha vida, sabe, assim, só eu e Deus e meus filhos que estão do meu lado, que vão saber de A e B, entendeu? Então, quando eu procurei essa profissional, eu procurei alguém que não fosse, né, do meu âmbito familiar, uma pessoa que não fosse próxima a mim, uma profissional que fosse longe. Então, por isso que eu preferi esse atendimento também online, assim como eu faço com os meus clientes. E aí eu fui, conversei com ela, falando coisas, gente, do meu passado. E aquilo que eu vou chegar agora, eu vou falar um ponto pra vocês. E quando eu cheguei na parte da minha infância, ali me remeteu, fui lembrando de coisas que eu passei na infância, que eu já nem lembrava mais como que era, sabe? Eu já nem lembrava mais. E ela fez eu me lembrar de tudo, praticamente tudo que eu passei na minha infância. E eu fiquei assim, uma vontade imensa de chorar. Eu poderia chorar, mas eu não chorei, né? Mas eu fiquei. Teve uma parte que eu me emocionei, que foi a parte que eu falei sobre a minha criação, né? Que foi uma criação um pouco dura, rígida, mas não foi assim uma rigidez de ter apanhado, sofrido, assim, não foi isso com agressão, essas coisas, não. Foi uma emoção que eu senti por causa da criação que eu tive, mais a imposição da minha mãe, né? Então, eu não conseguia falar não. Eu, desde pequenininha, fui induzida a sempre falar sim. Se alguém quer que eu faça tal coisa, eu faço porque eu sou a boazinha. Eu sou aqui nunca,
nega nada, que sempre fala assim, que sempre pode tudo. Então, eu tinha esse problema, né? E essa terapia me ajudou bastante, porque eu fui conseguindo me entender, né? E entender o porquê que eu era dessa forma, né? Se, por exemplo, se eu não tinha agenda, eu ia e falava pra pessoa, não, eu vou te encaixar. E esse encaixe acabava me prejudicando depois. Então, terapeuta precisa de fazer terapia também. Qualquer ser humano precisa de terapia. Inclusive, aquelas pessoas que não fazem são as pessoas que mais precisam. Então, eu faço terapia para lidar com pessoas que não tá fazendo terapia. Tem noção? Então, às vezes você fala assim, é porque as pessoas têm muito dessa questão, né? Eu não tô maluca, eu não preciso fazer terapia. Gente, terapia não é para pessoa doente. Terapia é para todo mundo. É para você saber lidar com todo tipo de pessoa, entendeu? Então, e eu era muito esponja, né? As pessoas faziam mal a mim e eu chupava tudo, né? A esponja, o que ela faz? Ela suga, você vai jogando e a água ela vai ali e sempre tem mais espaço para colocar. E eu era esse tipo de pessoa, sabe? Esponja. E não rodo, como diz a tia da Esther. O rodo você vai, né? E tira. Não, eu era esponja. Então eu sempre absorvi aquilo, né? E isso me fazia um mal danado. E eu passava mal. Eu tinha um problema com dor de cabeça. Que toda vez que acontecia certa coisa comigo, aquela dor de cabeça vinha, sabe? Então, eu fui ver que aquela dor de cabeça não era uma dor de cabeça de normal, de um problema de visão, de vista, nada disso. Era um problema causado por um estresse emocional. Então, a minha dor de cabeça era causada por um estresse emocional. E, enfim, e aí eu precisei, e hoje, né, aí hoje eu já vejo de forma diferente, né? Então, hoje eu consigo lidar com muitas coisas. Não só porque eu sou terapeuta, mas também porque eu fiz essa terapia. E quando eu fiz a primeira vez, eu gostei muito. Por quê? Porque eu comecei a ver a vida de outra forma. Ela me deu uma clareza que outra pessoa talvez não poderia. Outra pessoa talvez não diria por me conhecer. Tayana, não, é isso. Por que, né? Porque você já faz isso. Porque fulano isso. Então, não. Ela, por não me conhecer, por eu estar ali como cliente, ela então me atendeu de uma forma que era uma forma diferente, né? Que era a forma que eu queria que ela me tratasse, entendeu? Como uma cliente, né? E não como uma amiga, né? Não é nem uma terapeuta amiga minha, não. Foi uma pessoa que eu não conheço. Então, assim, eu falo até isso pra vocês. Se vocês puderem, né? Mas eu tenho uma amiga que ela é terapeuta. Vá pra alguém. Não é proibido você ir numa amiga que é terapeuta. Não, claro que não. Mas vá alguém que você não tenha, né? Que não conheça a tua história, que não conheça a fundo a tua história. Porque senão pode ser que as pessoas possam fazer o cruzamento ali pelo que ela conhece e tal. Eu sou muito disso, sabe? Eu prefiro indicar alguém, se alguém da minha família precisa, eu prefiro indicar um psicólogo, sabe? Do que eu fazer. É lógico que eu já dei atendimento para pessoas da minha família, né? E eu acredito e confio no meu trabalho. Só que eu prefiro que a pessoa vá em outro profissional. Não sei se vocês estão entendendo, né? Então, quando eu fiz a terapia, gente, abriu, sabe, outros horizontes. Eu abri a minha mente, assim, e a terapeuta falou, assim, pra mim uma frase que eu não esqueço. Eu só não posso falar tudo da frase, porque é uma coisa muito pessoal. Que ela falou assim, Tayana, a sua régua precisa aumentar. Tipo assim, por exemplo, tá? Vou dar um exemplo aqui. Eu estar pensando, por exemplo, eu quero um carro. Como que você quer um carro, Tayana? Eu quero um Fusca. Não, Tayana. Você precisa aumentar a sua régua. A sua régua precisa aumentar para esse tipo de coisa. O que você quer agora? Você quer uma Ferrari. Tipo isso, sabe? Mas para outra situação. Não é isso não. Mas é só para vocês entenderem, porque eu não vou abrir minha vida aqui toda para vocês, né? Mas é quase isso aí. Então ela foi e falou, a tua régua é isso aqui. Você precisa aumentar a sua régua para isso aqui.
E aí eu fui e caiu a ficha, e na hora eu falei assim, meu Deus, eu não acredito nisso, que eu nunca tinha pensado nisso antes, sabe? Que eu nunca tinha me dado valor o suficiente, que eu nunca tinha pensado em mim como prioridade, sabe? E essa terapia me fez muito bem. Me fez ver que a vida ela pode ser de maneira tranquila se a gente começar a ver o nosso lado, né? Se priorizando a nós e a nossa família, né? E eu tenho que me priorizar, eu, Tayana, e priorizar também os meus filhos, eles são a minha família, né? Então, depois que eu comecei a fazer isso, a me colocar em primeiro lugar, né? Lógico, em primeiro lugar Deus, mas aqui, né? Eu e depois os meus filhos, nossa, gente, a minha vida tá mudando tanto que vocês não têm noção. Aprender a dizer não para coisas que a gente não quer e começar a dizer sim para as coisas que a gente quer. Começar a dizer não, não, eu não quero isso. Eu não vou fazer isso. Não, eu não vou nesse lugar só porque eu fui chamada para ir. Não, eu não aceito a presença dessa pessoa. Não, eu não gosto dessa pessoa e ponto. Sabe? É a minha mente, é a minha saúde mental que está em jogo. Então, quando a saúde mental de vocês, quando a mente de vocês falarem para vocês assim, isso não é bom, acredite, isso não vai ser bom para vocês. Por isso vocês têm que fazer terapia, para poder lidar com outras pessoas que não fazem terapia. Tem noção? Então, assim, quando você vê alguém que tá lá se esgabelando para querer uma atenção e tal, vocês simplesmente façam o seguinte: olha, isso que a pessoa tá fazendo, isso não vai me afetar. A pessoa vai falar isso e não vai me afetar. E eu tinha esse problema, né? Eu tinha essa questão também que eu falei pra vocês que eu fui crescer, né? Num ambiente um pouco rígido, né? Não tiro, né, essa coisa da minha mãe, porque foi a maneira que ela nos criou, porque ela recebeu até uma maneira, vamos dizer assim, mais pesada do que a nossa. Então, foi um momento dela que ela nos criou assim. E isso fez a gente ver a nossa vida de uma maneira diferente. E hoje, com a terapia, eu consigo lidar com essa minha vida, essa minha vivência com a minha mãe. E né, eu não tenho mágoa, não tenho raiva do modo que eu fui criada, pelo contrário, eu sinto uma gratidão, mas a maneira que eu vou criar os meus filhos é uma maneira diferente, né, da dela, né, não dizendo que minha mãe não me criou bem, não é isso, né, mas é uma maneira diferente e a gente tem que lidar com isso. Não é porque a mãe do fulano colocou meia no filho dela. Colocou, hoje em dia, né, não se coloca mais luva em bebê. Né? Tem estudos que falam que não é para colocar luva em bebê. Mas tem gente que ainda coloca luva em mão de bebê. O que eu tenho a ver com isso? Eu não tenho nada a ver. Só pra vocês terem uma ideia. Eu não tenho nada a ver com isso. Por quê? Porque o filho não é meu. Entendeu? Se o filho fosse meu, se a filha fosse minha, se eu vou colocar a luvinha na mão ou não, isso é um problema meu. Mas aí vem outra pessoa, uma terceira pessoa, que não sou eu, que sou a mãe, e vem falar assim, olha, não é pra fazer isso, é pra fazer dessa maneira. Eu vou ouvir? Eu vou ouvir se eu quiser. Se eu não quiser, vai entrar por aqui e sair por aqui. E tá tudo bem. Por quê? Porque é minha filha, é meu filho e eu faço o que eu quero fazer. Entendeu? Então, assim, com a terapia eu tive mais uma força, uma vontade, sabe? De tirar de sair da bolha, sabe? De sair dessa bolha, não, eu vou ficar quieta, vão decidir por mim a minha vida e não sei o que. E sempre foi assim, desde pequena, era assim que era a minha vida. Minha vida foi decidida pela minha mãe, é lógico que a gente cresce, né? E aí quando a gente é pequena, quem decide as nossas escolhas na nossa vida são os nossos pais, é o certo, né?
E se você tiver pais que não são lúcidos, que é triste, mas se você tiver pais que têm um conhecimento, que têm uma saúde mental boa, eles vão passar para você coisas boas, né? Porque eles estão passando coisa boa, então ele vai passar coisas boas para você. Então não via muito isso, né? Então eu pensei, poxa, eu preciso que os meus filhos sejam diferentes, que eles tenham o autoconhecimento também, assim como eu, né, estou buscando o meu autoconhecimento, eu quero que eles também tenham e buscam o autoconhecimento deles, né. Então, quando a gente é pequeno, quando eu era pequena, quem decidia por mim eram os meus pais. Mas quando eu fui crescendo, eu tinha que ter a voz ativa, né, para poder eu dizer, não, eu não quero isso, eu não sou obrigada a fazer isso, porque eu não quero isso, eu não sou obrigada a fazer isso. Não pode me obrigar. Aí o que aconteceu? Eu estava com os meus pais, né? Eu era doutrinada a ser de tal forma. E aí quando... Eu não estou dizendo que não é para você respeitar o pai de vocês, tá, gente? Respeito o pai de vocês. Eu também sempre respeitei meus pais. Mas depois que você tem uma certa idade, se você não quer comer queijo com calabresa junto, você não precisa comer. Entendeu? Você vai falar, não quero comer. Eu posso comer, eu posso ficar sem comer isso? Um exemplo que eu tô dando. Então eu fui e falei assim, não, eu não quero mais isso aqui pra mim. Então, e aí o que aconteceu? Eu saí daquela situação de vivência dos meus pais e fui fazer o quê? Casei. Casei e coloquei no lugar de autoridade uma pessoa que era o meu marido. Então eu coloquei aquela situação de tudo bem, ok, tipo, general, ok, tudo bem, mãe, a senhora que manda, tudo bem, marido, você que manda. Então, e isso foi continuando. E aí, quando eu comecei a ver a vida de outra forma, peraí, ele tá fazendo isso e isso não é certo pra mim. Isso não é um modo que eu quero pra mim. Eu não quero fazer isso. Eu não sou obrigada a fazer isso aqui. Eu não sou obrigada a fazer o que você quer o tempo inteiro. E aí eu me sentia muito mal com isso, né? E eu não conseguia me expressar. E aquilo foi me matando, até chegar ao ponto do divórcio, né? Que, lógico, foi muitas coisas que eu não preciso mais contar aqui, porque também eu acho que não vem ao caso. Mas muitas coisas, sabe? Por quê? Porque eu não sabia dizer não, eu não sabia dizer não desde lá de trás. E a terapia me ajudou a dizer não. A terapia me ajudou e está me ajudando a falar, não, eu não quero isso. Eu não aceito isso. Não, os meus filhos não vão precisar passar por isso, porque eles não precisam errar. Eles não precisam errar para aprender. Eles vão aprender com os meus erros. Eles vão aprender olhando os erros das outras pessoas. Você não precisa errar. Você pode olhar o erro de outra pessoa e também não errar. Entendeu? É para isso que a gente serve, gente. Para olhar o erro de outras pessoas. Para que serve um erro? Um erro serve para isso. Eu olhar o erro da outra pessoa, não esnobar, não dizer, isso aí, né? Não, porque a gente se cospe pro teto, cai em cima da gente. Não é isso. É você falar assim, não, realmente, eu não vou procurar fazer isso aqui não, porque fulano fez isso aqui e deu muito errado. Então eu vou buscar ficar longe disso aqui porque o fulano fez isso aqui e deu errado. Então eu vou fazer isso aqui que aquele fulano fez e deu bom. Então eu vou fazer isso aqui. Isso é um mínimo, né? E a terapia me ajudou muito. E eu agradeço muito a Deus. E a terapeuta que me ajudou vamos dizer assim, me libertar dentro dessa caixa, sabe? Me libertar dessa bolha gigante que eu tava dentro dessa bolha gigante. Eu me sentia como se fosse uma bolha mesmo aqui em volta de mim. Eu não conseguia sair, eu não conseguia fazer o que eu queria. As pessoas falavam, Tayana, faz isso aqui, tá? Que semana que vem isso aqui. Eu falei, tá bom, vou fazer. E aí, quanto mais a bolha crescia, mais eu diminuía, sabe? Assim que eu me sentia. Então, é isso, gente. Foi maravilhoso a terapia. Me deixou com expectativa, né? Por isso que eu tô cheia de expectativa para esse ano. Por isso que eu tô fazendo esses vídeos, porque eu tô muito feliz. Glória a Deus por isso. E é isso, gente. Tô muito feliz e eu queria que todo mundo fizesse terapia também pra vocês verem como é bom. Se alguém quiser fazer terapia comigo, clica aqui embaixo, fala que quer fazer essa terapia comigo, eu vou e passo o link pra vocês me chamarem lá, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!